E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui para cumprir minha promessa, porque eu falei hoje de manhã que eu ia fazer um vídeo falando sobre o Nubank causando, sobre o Monark sendo Monark, sobre a esquerda fazendo merda. Várias coisas que eu queria ter colocado no vídeo passado e que eu não coloquei, que eu prometi que eu vou colocar. E dessa vez não cumpri a nossa promessa, porque vai que eu morro qualquer hora dessa, né? Por onde a gente começa? Vamos falar do Monark primeiro aqui rapidinho. O podcast do Flow, ele faz muito bem para a sociedade, eu acho, porque com esse monte de visualização que ele tem, ele coloca muita gente para pensar, não só durante o podcast, mas depois que o podcast acontece e as pessoas elas têm a oportunidade para refletir sobre aquilo que ele fala. Eu escutei isso daqui jogando MOBA, então, tipo, não lembro exatamente em que ponto e eu tô com preguiça de procurar aqui. Mas tem um momento em que o Monark ele continua sendo Monark e ele volta a falar sobre liberdade de expressão e ele fala que é um absurdo, mas é impensavelmente um absurdo você ser preso porque você foi lá e chamou o presidente de filho da puta, porque porra, você tem que ter liberdade de expressão para falar o que você pensa. E aí eu vim lembrá-los de que você não conhecer a lei não te desobriga a cumprir a lei, porque existe uma lei que pune injúria, calúnia, difamação, mas se você não sabe o que é injúria, você chega pro presidente da república e chama ele de filho da puta. Se você for preso, você não será um perseguido político, você será um ignorante, no sentido de não saber da lei. E a ignorância da lei não te desobriga a cumprir a lei. Se eu não sabia que o limite de velocidade de determinada via, eu não quero entrar aqui porque vai gerar ruído e a gente vai perder o foco. Mas ok, vamos supor que eu estou andando numa via expressa, tem a cada X quilômetros tem placa lá de limite de 100 por hora, e todas as vezes em que apareceu essa placa de 100 por hora, eu olhei para o celular e eu não vi nenhuma placa. E eu estava rodando a 120 e aí o guarda me para e quer me multar. Eu não posso alegar que eu não sabia, mas eu de fato não vi o aviso. Problema seu, porque a ignorância não te impede disso. Então uma criança que nasce, que complete 18 anos, sem nunca terem dito para ela que é proibido matar e que é proibido andar pelado na rua, se ela andar pelada na rua aos 18 anos e matar alguém, ela vai ser indiciada por 2 crimes. De atentado ao pudor e de assassinato. E desculpa não usar o termo técnico correto para isso. Mas a ignorância ela não te desobriga do cumprimento da lei, é a 20ª vez que eu estou falando isso, mas o Monark ele é incrível como ele se esforça para manter esse personagem, porque agora virou um personagem, né? Porque até pouco tempo atrás ele podia alegar ignorância, sendo ele, de certo modo, inteligente para chegar onde ele está. A única conclusão que eu posso tirar é que ele mantém um forte personagem que se agarra fortemente a determinadas convicções. E aí, quando você acompanha alguém que defende fortemente determinadas convicções, você deve muito se perguntar o porquê ele faz isso, porque a incapacidade de entender isso não é porque é impossível, que ainda não o convenceram das besteiras e da merda que ele fala. Então, como na adolescência e como jovens adultos eles têm sérias tendências de gostarem de determinadas pessoas, de influenciadores e de replicarem e de se inspirarem nelas, tomem muito cuidado ao seguir o Monark e falar, não, eu não sei, eu acho, é a minha opinião, então eu acho um absurdo que isso não possa. Então, se você acha essa lei de injúria um absurdo, porque na escola todo mundo se xinga e tá tudo bem, então você tem que se juntar a pessoas para convencer vereadores, para convencer deputados, para convencer senadores e convencer o presidente de que o crime de injúria não deve existir e que a lei deve ser mudada em relação a isso. Se você não tem esse fôlego para lutar contra toda a sociedade, para mudar essa lei de injúria que existe, então você não pode alegar desconhecimento e você não pode alegar liberdade de expressão para chamar o presidente de filho da puta. Não pode. Se você chamar o presidente de filho da puta, você pode sim ser preso. Se você vai ser condenado, não sabemos, mas você pode ser preso? Pode. Vamos falar da esquerda fazendo merda. O que aconteceu de fato depois de fatos levantados?
A pessoa que foi parada pela polícia por ordem do Bolsonaro, ela passou por ele e gritou, filho da puta. E o Bolsonaro mandou parar o carro e o carro foi parado. Alguém da esquerda, essa esquerda que tá fazendo merda, alguém da esquerda fazendo merda, foi lá e falou, eu tenho uma oportunidade de viralizar aí. Eu tenho a oportunidade de fazer o negócio ficar muito, muito grande aí. E aí, esse cara ele começou a espalhar fake news, dizendo que ela tinha sido presa, na verdade, por gritar noivinha do Aristides. Isso é uma bosta porque você vê o quanto nessa polarização as pessoas elas não lutam por ideais, elas lutam umas contra as outras. Né? Porque o Bolsonaro ele não é supostamente o cara que é homofóbico, ele não é supostamente o cara que não respeita homossexuais, ele não é supostamente o cara que faz escárnio da homossexualidade e dos homossexuais, sim. E a esquerda não é supostamente o defensor das virtudes, dos direitos humanos. Isso para mim não tem o menor cabimento, e a gente vive falando isso aqui nos canais, que os maiores prejudicados por defendidos por partidos políticos são os defendidos por partidos políticos. Quando você consegue um partido político para defender as mulheres, é as mulheres que se fodem. Quando você consegue um partido político para se defender os negros, são os negros que se fodem. Ah, mas eles me dão visibilidade para pelo menos eu falar assim. Só que você estimula todo o outro lado dos outros partidos políticos a odiarem a sua causa, quando a sua causa ela deveria ser de todos os partidos, porque se houvesse diálogo na sociedade, todo mundo estaria disposto a escutar sobre as suas dores. Mas não escutam de ranço porque elas não votam no seu candidato. Aí a esquerda ela vai lá e faz merda, por quê? Porque ao dizer que, que a mulher foi presa injustamente por chamar o Bolsonaro de noivinha do Aristides, ela capitaliza uma mentira que onde supostamente o Bolsonaro ele teria ficado indignado, possesso, por ter chamado de noivinha do Aristides, e todo mundo volta lá no passado obscuro dele para saber quem era Aristides e começa a explorar as fotos que ele tinha com esse Aristides e os rumores que rolavam no quartel. E vamos supor que um jornalista muito investigativo ele descubra que de fato o Bolsonaro ele tem um passado meio gay. Vamos só supor. A quem é que essa fofoca fere? Porque a esquerda ela não está supostamente defendendo os gays para que eles sejam deixados em paz, mas a mesma esquerda vai lá e chama o Bolsonaro de gay e faz escárnio como se ser a noivinha do Aristides fosse demérito, como se ser a noivinha do Aristides fosse sujo, como se ser a noivinha do Aristides fosse baixo, como se ser a noivinha do Aristides transformassem um homem em menos homem pelo fato dele ser homossexual. Então o que é isso se não usar a sua própria causa, jogar a sua própria causa na lama para desesperadamente tentar atacar um adversário? Então o grande problema da esquerda fazendo merda é que o Bolsonaro ele é um bosta de presidente numa bosta de governo, pode me prender se quiser por isso, só que ele só é atacado pela esquerda com coisas que não tem nada a ver com a paçoca, porque quando você vê a esquerda atacando o Bolsonaro, não é porque ele deu isenção fiscal, porque ele aprovou isenção fiscal de igreja. Não é porque ele fez vista grossa para tudo que acontece na Amazônia. Não é por todas as coisas. Não é por tratorão que a esquerda ataca ele. A esquerda ataca ele por causa de preço do combustível, que não é culpa dele, porque sabe que as pessoas ficam com raiva e começam a xingar o presidente. A culpa dos preços dos combustíveis não é do presidente. A esquerda ataca o presidente por culpa do preço do pão e do macarrão e das coisas que compõem a cesta básica. E aí todo mundo chega ao presidente porque é muito bom ter o culpado para isso, fica todo mundo com raiva e xingando, e isso pontualmente não é culpa do presidente. Assim como o preço da carne no começo do mandato dele foi consequência daquela swine flu que atingiu a China, não foi culpa das decisões do presidente. É culpa de propriedade privada. Isso não é culpa de presidente. E a gente vai acabar com a propriedade privada para proibir as pessoas de venderem carne para a China ao invés de venderem aqui para dentro. Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Então, a esquerda, no ímpeto dela de fazer com que todo mundo das redes sociais odeie o Bolsonaro, ataca tudo menos aquilo pelo qual ele deveria ser atacado. E aí as pessoas não se unem para mudar aquelas coisas que nós poderíamos mudar na sociedade. Por quê? Porque nós estamos atacando um presidente ruim por coisas que não são culpa dele.
E eu não sei vocês, mas eu prefiro que a sociedade pegue no pé por conta de isenção fiscal de igreja. Eu prefiro que a sociedade pegue no pé dele por conta da desgraça que ele fez com o investidor estrangeiro ao inventar essa merda dessa história de precatórios aqui. Eu prefiro que ele seja atacado por onde? Pelas coisas que realmente são da alçada dele, do que ser atacado por ser a noivinha do Aristides, porque afinal de contas, se ele quiser ser que seja, ele vai ser só mais um homossexual homofóbico nesse planeta. E esse homossexual homofóbico, ele não é culpa de si, mas é culpa da sociedade merda em que a gente vive. E se a gente quer mudar essa sociedade merda em que a gente vive, a primeira coisa que a gente tem que combater é o escárnio a esse tipo de personagem como Noivinha do Aristides, por exemplo. Meu Deus do céu, como eu estou excitado, né? Para falar sobre isso. Mas é porque, cara, burrice não me tira tanto do sério quanto falsidade ideológica. E o Monark, ele não me convence mais de que ele é burro, ele é um falso. Bem, aí depois a gente tem o Nubank causando, tem a esquerda fazendo merda, e depois a gente vai falar sobre mais uns hype de Bitcoin. Então, foi a primeira parte do vídeo, e vamos para essa segunda parte aqui, em que eu tenho essa imagem para mostrar para vocês, e eu tenho esses posts aqui para mostrar para vocês. Ok. Eu fiz os posts desse dia porque eu fiz essa imagem e, meu Deus, como eu me sinto engraçado fazendo essa imagem. Isso daqui tem a ver com Bitcoin, porque cada um desses influenciadores, e faltou o carinha da Oi aqui, eu esqueci o nome dele, esqueci o nome do canal dele. Mas tem, do mesmo jeito que tem o influencer da Cashtree, a influencer da Magalu, tem influencer da Via Varejo, tem influencer da Oi também, cara. E aí o que acontece? O que está rolando? Bom, o Ibovespa, ele teve essa flutuação e agora ele está mergulhando. Quando o Ibovespa cai, a média de todas as ações cai. E aí meio que todo mundo sai perdendo. Só que aí o que acontece? Especificamente essas 3 ações fizeram com que, e eu devia ter colocado a Oi também, fez o dia de algumas pessoas muito difícil. E aí, quando me perguntaram o que exatamente estava acontecendo, pela minha visão, existem gurus que costumam ter uma ação de estimação. Essa ação de estimação é sempre alguma coisa com que eles multiplicaram o seu patrimônio por 10, e isso prova o quanto eles manjam de mercado. Então, assim, quantos vídeos de cunhado rico tem falando de quantos milhões ele fez investindo na acertada decisão da Cashtree, que é a empresa do futuro, né? E o mesmo para Magalu, e o mesmo para Via Varejo, e o mesmo para gente que cria uma verdadeira legião de torcedores daquela ação. Por quê? Porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso e porque eles tiveram uma visão, eles são foda porque eles tiveram uma visão de identificar qual é a empresa que tem um enorme potencial de ganho. Isso rende milhões de likes, de follows, de matrículas em cursos e tudo mais, só que aí chega uma hora que o preço cai, e aí a hora que o preço cai, você descobre por quê, porque preço é uma coisa, valor é outra, a gente tem falado muito sobre isso recentemente, e o preço dessa ação ele foi justamente inflado pela empolgação dos seguidores que comprando essas ações para ganhar com o crescimento delas, eram quem mais fazia o preço delas subir. E aí quando o preço cai, cada um deles vai justificar de uma maneira diferente. Não, é porque veja bem, porque Ibovespa, porque o presidente falou não sei o que, porque os precatórios não sei o que, e porque o Covid o ano que vem não sei o que, mas veja bem porque se você olhar bem, a gente ainda está ganhando se comparar com o preço da IPO, e porque isso tende a recuperar no longo prazo depois da crise. Todo mundo vai contar uma história dessas. Mas o que acontece é que as pessoas elas se desesperam, elas ficam desestimuladas, porque afinal de contas elas compraram uma ação aqui por sei lá, R$20, R$30, R$25, e aí quando elas vão ver o negócio está valendo 5, está valendo 2, está valendo 6, e aí elas se desesperam, e aí vendem isso e não querem nunca mais olhar para a cara desses influenciadores, e aí o que sobra para eles é o curso que eles venderam e a esperança toda que eles criaram. Não que todos essas pessoas aqui, essas pessoas elas têm extrema importância na sociedade porque elas estão levando para os seus seguidores conhecimento básico. E esse conhecimento básico é aquilo que eu fazia por vocês no Black Desert, por exemplo, ensinando vocês a fazer cerveja, a pegar trabalhador. Esse conhecimento básico é essencial para estimular a curiosidade de vocês, para vocês descobrirem sobre o que é que vocês querem saber.
Então, quando eu olho para a Natália, para o Tiago, para esse outro aqui que eu não sei o nome dele, eu acho essas pessoas de extrema importância na sociedade porque elas causam a curiosidade nas pessoas de saberem mais. Elas adquirem conhecimento básico e se inspiram e criam dúvidas e elas vão buscar em outros lugares informações mais aprofundadas. Então, eles têm essa importância, esse importante papel, assim como eu tenho importância para muita gente, porque eu ensino para o cara o que é verbo to be, o que é present continuous e o que é present perfect. E aí depois de semi-fluência ou fluência no inglês, ele vai se aprofundar no caminho que ele decidir. E aí ele vai aprender o inglês específico da área dele, do trabalho dele, ou ele vai buscar certificações caso ele queira, porque eu não quero. Entende? Que não é demérito e que não é ruim que essas pessoas existam. Só que essas pessoas, elas crescem em popularidade, tendo canais dizendo assim, olha, eu gosto muito da Magalu, olha, eu gosto muito da Cash Tree porque esses caras, eles têm uma baita de uma estratégia, que eles estão desenvolvendo tecnologias e que não sei o quê. E se essa ação valia 2, porque esperava-se que daqui 2 anos ela desse um lucro correspondente a esse valor, a hora que ela passa a valer 4, você obriga a empresa a dobrar de tamanho. E a hora que ela passa a valer 8, você obriga a empresa a quadruplicar de tamanho. A hora que uma ação de R$2 ela passa a valer R$40, você obriga a empresa a multiplicar em 20 vezes. Em quanto tempo? Em 3 meses? Em 3 meses? Agora, pare e pensa num negócio que você já teve, ou que seu pai já teve, ou que sua mãe já teve. É viável que você, com uma padaria, você, do nada, no lugar onde você está, com o capital que você tem, porque o dinheiro, gente, quando você compra uma ação de R$2, você compra de quem a tinha. Se você compra por 3, você não dá dinheiro para a empresa, você dá dinheiro para o cara que pagou 2. Quando vem alguém otário, iludido, e paga 5 numa ação que você comprou 3, quem ganha é você, não é a empresa. Ou seja, toda essa subida nas ações aqui deu dinheiro para Cash Tree? Não. Toda essa subida aqui deu dinheiro para Magazine Luiza? Não. Todo esse dinheiro deu dinheiro para Via Varejo? Não. Esse dinheiro e essa subida no preço das ações deu dinheiro para as pessoas que investiram durante esse período e venderam durante esse período. Só. A empresa não viu a cor desse dinheiro. Então é como se as pessoas do seu bairro gostassem tanto da padaria do seu pai que eles começam a vender ações cada vez mais caras da padaria do seu pai, porque seu pai é muito gente boa e porque o bolo dele de milho e o pão francês é muito bom na padaria. E é tão bom que as pessoas, elas começam a vender ações cada vez mais caras. O que elas estão fazendo? Elas estão trocando o sócio, elas estão vendendo os títulos de sócio do seu pai. O último que comprar e pagou R$40, ele vai querer um resultado 20 vezes superior ao de R$2, que era o valor do papel inicial. Você consegue transformar a padaria do seu pai hoje numa padaria 20 vezes maior, que não só seja 20 vezes maior, mas empregue 20 vezes mais pessoas e que venda 20 vezes mais pão? Olha que engraçado isso. Você ter uma padaria num bairro e fazer ela ficar 20 vezes maior é mais difícil do que você vender 20 vezes mais pão, porque os caras do outro lado da cidade vão vir na padaria do seu pai só porque a padaria ficou 20 vezes maior? É assim que funciona? Ou você vai na padaria mais perto da sua casa, ou aquela que tem o pão mais gostoso, mas ainda é relativamente perto da sua casa, ou você pega o carro e dirige 45 quilômetros porque lá tem a padaria mais, eu vou falar errado, mais grande da cidade. Você pega o carro e dirige 40 km para comprar o pão da padaria mais grande da cidade? Não, você não faz isso. Se você não viaja 40 km para comprar o pão da padaria mais grande da cidade e você vai na mais confortável, então você concorda comigo que não adianta você multiplicar a sua padaria por 40 vezes. Porque você não vai vender 40 vezes mais pão. Então, as pessoas, elas olham para uma empresa que deixa de valer 4 e passa a valer 40 e elas falam, puta que pariu, essa empresa ficou 10 vezes maior, quando na verdade não é isso que está acontecendo. E você não tem que buscar a empolgação dos investidores, porque em seus respectivos canais, cada um desses reúne centenas de milhares de pessoas que viram torcedores da ação. Nossa, o meu mentor, ele investe em Cash Tree e olha, valorizou mais ainda da semana passada para cá, e ele tem mais um vídeo otimista dizendo do quanto essa valorização é boa.
Nossa, essa daqui eu adoro ela. Ela me ensinou um monte de coisa sobre tesouro direto, sobre reserva de emergência. Porém, ela comprou Magalu e, nossa, ela já ganhou X de Magalu. E essa semana eu tenho que ver o vídeo dela para ver quanto que ela ganhou a mais, ou se ela perdeu um pouquinho. Eu preciso descobrir o quanto mais rica ela ficou. E vira uma torcida enorme de pessoas pelo preço da ação e não vai lá nos fundamentos da empresa ver quanto é que a empresa está ganhando de dinheiro. E essas pessoas não perceberam que a margem da Magalu era de 2% e que da Via Varejo era 0,02%. Que você precisava vender R$1.000 para ganhar R$2 na Via Varejo. Que você precisa vender R$1 milhão para ganhar R$2.000 na Via Varejo. E que esses caras aqui, eles estavam nessa onda de cashback, sonhando um dia, talvez, daqui muitos anos, se tudo der certo, eles terem uma fintech que é uma conta corrente digital com um cartão de crédito sem anuidade. Puta que pariu. Que coisa que vai revolucionar o mercado. E aí, assim, quando eu vejo pessoas que eu gosto investindo dinheiro que não tem e que não podem perder numa entrada nesse topo aqui e caindo aqui para baixo, essas pessoas elas viram para mim e falam assim: renda variável não é para mim, eu vou ficar na renda fixa mesmo que é melhor. E isso me fere o coração, porque a renda fixa ela tá boa agora, mas ela não vai ficar para sempre. E você pode estar deixando passar oportunidades aí que talvez não voltem. Bom, que mais? Encerramos o segundo assunto. Estamos numa média de um assunto a cada 10 minutos e eu estou super orgulhoso disso. E aí, por último, nós tivemos... eu adorei esse negócio aqui. Por último, o Nubank, tá? O Nubank causando. O pedacinho do Nubank ele foi avaliado por especialistas em R$2. Eu não sei fazer valuation direito, né? Eu sei os fundamentos, mas eu não me arrisco a dizer que eu sou bom de fazer valuation de empresa. Mas eu sei avaliar um valuation, digamos assim. É como se eu não soubesse consertar o carro, mas eu sei o que o mecânico está fazendo e eu entendo o trabalho que ele está fazendo e como que ficou. Especialistas cujo trabalho me agradam, eles chegaram à conclusão de que o pedacinho do Nubank ele vale cerca de R$2. Olha que engraçado, esse pedacinho ele foi colocado a R$8,90, por isso que a gente fez vídeo anteriormente falando disso. Que se você quiser especular, você pode especular, porque eu tenho certeza que isso daqui vai conseguir uns entusiastas, porque do mesmo jeito, eu acabei de fechar a imagem dos caras aqui, do mesmo jeito que tem entusiasta de uma loja, entusiasta de uma empresa fintech, entusiasta de uma empresa de varejo, do mesmo jeito que você tem entusiastas, o Nubank ele também vai ter entusiastas, porque todo mundo gosta do Nubank, inclusive eu que uso o Nubank e que sou apaixonado por ele. Então, como as pessoas elas não sabem de onde vem esse R$8,90, como as pessoas não sabem se esse R$8,90 é barato ou caro, e as pessoas estão vendo o Nubank crescendo cada vez mais, porque era uma empresa que dava prejuízo e agora está começando a dar lucro, e que está aumentando a quantidade de clientes, que está aumentando a quantidade de cartões, que está aumentando a quantidade de serviços, essa percepção de que a empresa está aumentando vai dar às pessoas interesse, motivação de pagar mais caro para esses R$8,90. E aí elas podem começar uma outra escadinha daquela lá que a gente viu aqui. A pessoa pode falar: nossa, vou comprar por 9, vou comprar por 10. O cara ganhou dinheiro, vou comprar por 11. O cara que comprou por 10 ganhou dinheiro, agora tá 11, eu vou comprar por 12. Por quê? Porque eu vou vender por 15. Então esses caras, eles vão iniciar um novo trabalho, só que esse papel aqui ele vale R$2. E se o Nubank ele dobrar de tamanho e dobrar de lucro e dobrar de operações em um ano, o ano que vem vai valer R$4. E, gente, dobrar um negócio não é fácil. Não é fácil. Tá? Conseguir todos esses milhões de usuários que eles têm, endividados pagando juros de cartão de crédito, não é uma coisa fácil. Dobrar essa quantidade, quadruplicar essa quantidade é mais difícil ainda. Mas, se tudo der certo, daqui uns 5, daqui uns 8 anos, talvez esses R$2 passem a valer R$8,90. A minha pergunta é: você prefere R$8,90 hoje para você investir no que você quiser pelos próximos 8 anos? Ou você prefere R$8,90 daqui a 8 anos? Quando a inflação tiver corrompido metade do valor desse dinheiro. Aí o Nubank ele começou a receber críticas de especialistas dizendo que ele estava muito caro. Como que ele reagiu? Com uma baita de uma propaganda. O pedacinho do Nubank ficou mais barato. Ele está com 20% de desconto nas fontes Nubank. Porque se você pegar R$7,91 e dividir
por R$ 8,90, você vai ver que o desconto não é de 20%, é de 12%. Então está 12% mais barato e agora está R$ 7,91. Aí você me diz o que você quer fazer. Você quer pagar R$ 7,91 numa coisa que você acha que você vai vender por 15 para um desavisado? Ou você prefere investir numa empresa que cresce num ritmo menor, mas cresce de maneira constante e você quer colher os frutos disso? Agora, explorar a falta de conhecimento e a inabilidade dos outros não é crime. Se você quiser, faça isso. Faça isso. Eu só não vou fazer isso, sinceramente, porque agora tem coisa muito boa e muito barata. E eu não vou deixar de comprar essas coisas muito boas e muito baratas que podem fazer eu ter ganho legítimo investindo, sei lá, na possível ignorância de alguém de comprar mais caro um papel onde eu já paguei caro. Então eu prefiro direto ir para um negócio que eu já acho que é bom. Me desculpem muito, eu só tô falando de dinheiro ultimamente. Essa fase passa, BDO passou, HOTS passou, uma hora eu mudo de assunto e a vida segue, ok? Espero que seja útil, que cause reflexões isso e enfim, por hora é isso, um grande abraço.